Olá, um prazer estar aqui com vocês, iniciando mais uma videoaula falando sobre biologia. E hoje nós vamos falar sobre a unidade morfofisiológica da vida, a unidade básica de todo ser vivo, que é a célula. Existe a chamada teoria celular, que diz que todo ser vivo é formado por célula. Existem exceções, por exemplo, os vírus. Os vírus, por muitos, eles são considerados como partículas especiais, não como seres vivos propriamente dito, exatamente pelo fato de eles não terem uma composição celular. Mas não são todos que definem os vírus como não vivos, exatamente pelo fato de os vírus conseguirem apresentar uma alta capacidade reprodutiva, uma alta capacidade de adaptação ao meio ambiente, tendo essa transformação do seu material genético. Muitos os consideram como seres vivos. Uma célula, ela é formada por membrana, citoplasma e núcleo. Como nós vimos em uma outra videoaula, existem dois principais tipos de células: as células procariontes e as células eucariontes. As procariontes apresentam um núcleo desorganizado, ou seja, o material genético ele está disperso no citoplasma. Ao passo que a célula eucarionte, uma célula mais complexa, o seu núcleo está organizado, envolvido pela carioteca, a membrana nuclear, e isso vai torná-la bem mais complexa do que a procarionte. Nós vamos começar a estudar a célula de fora para dentro. Então vamos começar a estudar os seus envoltórios, começando pela membrana plasmática. E na videoaula de hoje nós vamos ver as principais estruturas da membrana plasmática, qual é o modelo que explica a membrana plasmática, que estruturas vão permitir que a membrana ela realize as suas funções. Então espero que essa introdução do vídeo tenha te deixado curioso, e eu tenho certeza que você vai aprofundar cada vez mais o seu conhecimento sobre a estrutura da membrana. Vem comigo em mais uma videoaula. Então vamos lá ver a estrutura da membrana plasmática. Quais seus principais componentes, quais suas principais funções, como ela estará atuando, contribuindo com a fisiologia da célula. Começando aqui com a sua composição. A membrana plasmática é composta por uma bicamada de fosfolipídio e proteínas, também conhecida como uma bicamada fosfolipoproteica. Essas proteínas, elas podem ser integrais ou periféricas, como nós podemos observar aqui nessa estrutura. Aqui, essa estrutura que parece aí uma cabecinha de palito de fósforo, né? Esse aqui é o fosfolipídio, vai ter uma cabeça polar e uma cauda apolar. As proteínas podem estar totalmente imersas nessa bicamada de fosfolipídio, porque vão ser chamadas de proteínas integrais, membrana, que vão atravessar de uma camada a outra. E tem as proteínas periféricas, que vão estar somente de um lado da bicamada de fosfolipídio. Interessante o comportamento desses fosfolipídios, porque eles vão se agrupar de tal maneira que a sua cabeça polar vai estar em contato com a água, que superfície externa e superfície interna da membrana. E as caudas de hidrocarboneto, que são apolares, estarão interagindo entre si, se protegendo desse contato com a água. Aqui nós temos uma malha de carboidratos, que está localizada na superfície externa da membrana, que vai ter como função agrupar algumas moléculas importantes para a membrana, vão atuar como sinalização, ponto que nós iremos abordar daqui a pouco. Essa parte interna, nós temos aqui filamento de actina, microtúbulos, que vão estar atuando como citoesqueleto para dar essa estruturação da membrana. Então, aqui nós temos um modelo que vai mostrar a estrutura da membrana, a bicamada de fosfolipídios com proteínas totalmente integradas à membrana, ou somente de um lado, ou somente de outro. E também temos as estruturas aqui de carboidratos associados a proteínas, formando glicoproteínas, ou associados aos fosfolipídios, formando os glicolipídios. Aqui a estrutura não está mostrando, mas nós podemos ter também, nas células animais, o colesterol inserido na membrana plasmática. Essa estrutura é conhecida como mosaico fluido, é o nome do modelo para a membrana plasmática. Por que mosaico? Como nós vimos anteriormente, a membrana é formada por várias moléculas diferentes. Nós temos tipos de fosfolipídios diferentes, proteínas diferentes, carboidratos diferentes. Ainda nos animais vamos ter aqui o colesterol. O mosaico é quando você tem estruturas diferentes, tamanhos diferentes, formas diferentes, interagindo e formando um novo componente. Então, por isso que a membrana é conhecida como mosaico. Fluido,
Porque essas moléculas elas não estão estáticas, elas podem se movimentar. Esses fosfolipídios, eles podem girar sobre o seu próprio eixo, eles podem trocar de posição lateralmente ou podem até trocar de posição entre uma camada e outra. Essas proteínas, algumas delas vão, devido à ação de energia, elas vão realizar um movimento para transportar moléculas de um lado para o outro da célula. Assunto esse vai ser assunto de um outro vídeo, em que iremos falar do transporte. Mas de maneira que você precisa ter em mente agora que são moléculas diferentes que vão estar ali interagindo e vão se movimentar, não estão ali paradas. A membrana ela tem uma permeabilidade seletiva. O que é isso? Dizer que a membrana ela é permeável, ela é dizer que ela vai permitir que entrem e saiam moléculas dela. Vamos imaginar o nosso corpo como sendo uma célula. Vamos imaginar que nós somos uma célula só. A gente vai precisar se alimentar. Só que não é qualquer coisa que vou colocar para dentro. Eu estou aqui diante do computador. Então, não é porque eu estou diante dele que eu vou comer, que eu vou botar o computador na boca. Mas se eu tiver aqui uma banana, uma laranja, uma maçã, eu vou selecionar e vou me alimentar. Então, do mesmo jeito é a membrana. Ela seleciona aquilo que ela entra. Então, existem moléculas que vão entrar especificamente em um determinado tipo de células e não em outras. Essas moléculas, quando entram na célula através da membrana, elas vão ser processadas e os restos não aproveitáveis, eles vão ser eliminados. Do mesmo jeito o nosso corpo, que ele vai eliminar aquilo que não é aproveitável, e aquilo que é aproveitável vai ficar retido. Então a membrana ela é permeável, ou seja, ela permite que entrem e saiam moléculas de dentro dela, mas ela seleciona. E essa seletividade, ela vai ser feita pela estrutura da membrana, principalmente ali as proteínas que vão estar ali selecionando. Principais funções da membrana. Ela delimita o espaço da célula. Ela vai separar, vai deixar um meio interno diferente do meio externo, exatamente por essa permeabilidade seletiva. Você vai ter moléculas que podem estar numa concentração na superfície externa da membrana, mas internamente na célula ela vai estar numa concentração diferente. E isso vai acontecer exatamente por essa permeabilidade seletiva que nós falamos há pouco tempo. Então, a membrana plasmática ela delimita a célula, ela vai ter como função de sinalização. Além da delimitação e proteção, ela vai ter como função de sinalizar. Olha, a gente falou há pouco tempo da permeabilidade seletiva, moléculas que vão ser selecionadas para entrar e para sair. E isso só vai ser possível devido a proteínas que estão localizadas na superfície externa e interna que vão identificar esses componentes. Um exemplo que eu vou citar aqui é o hormônio glucagon. O glucagon é conhecido como hormônio da fome. Ele é produzido lá no pâncreas. O que acontece? Quando o teor de glicose no nosso organismo está baixo, na circulação sanguínea, o cérebro percebe que estamos num processo de hipoglicemia, ele manda uma informação lá para o pâncreas e o pâncreas vai produzir glucagon. Esse glucagon ele é liberado na corrente sanguínea e vai circular por todo o corpo. Mas ele tem um ponto específico que ele vai atuar. Ele não vai atuar em qualquer lugar. Ele vai atuar especificamente no fígado, que é o local em que é armazenado o glicogênio. O glicogênio é um polissacarídeo formado pela união de várias moléculas de glicose. Na hora que o glucagon chega no fígado, ele vai reconhecer um sinalizador na forma de uma glicoproteína, que está lá na superfície externa, ele vai se ligar, e na hora que ele se liga, ele vai desencadear todo um processo metabólico internamente lá no fígado, em que esse glicogênio vai ser metabolizado, vai ser quebrado, passar por um processo de catabolismo, liberando glicose. E essa glicose vai sair do fígado e vai para a corrente sanguínea, aumentando o teor de açúcar no sangue. É exatamente naquele momento em que você começa a sentir fome e de repente parece que você esqueceu da fome, a fome passou. Na verdade, a fome não passou. Foi o glucagon que agiu e aumentou um pouquinho o teor de glicose no sangue e aquela sensação aparentemente sumiu, mas caso você não se alimente, ela vai retornar. Mas o foco principal desse exemplo que eu dei aqui é para você compreender o processo de sinalização. Essas proteínas que estão localizadas na membrana, elas vão ter também, algumas delas, a função de sinalizar, indicar que ali deve acontecer alguma reação ou que alguma molécula deva entrar ali. A gente, quando for ver na próxima videoaula, falar do transporte transmembrana, a gente vai ver, por exemplo, a bomba de sódio e potássio.
que é uma proteína que vai transportar especificamente sódio e potássio, não vai transportar outro tipo de substância. E como é que ela vai fazer isso? Ela vai ser específica, ela vai reconhecer. Existem determinados pontos que somente esses dois cátions eles vão conseguir se ligar. Controle de entrada e saída de moléculas, exatamente o que nós acabamos de falar, esse controle de moléculas que entram e de moléculas que saem. E, para finalizar, o glicocálix, que é exatamente aquele modelo que nós vimos, que tem as glicoproteínas, os glicolipídios, essa malha de carboidratos que está localizada exclusivamente na superfície externa da célula e vai ter como função ali de proteger e também de permitir que algumas moléculas importantes se acumulem ali naquela região para que elas possam ser metabolizadas. E aí, jovem aprendiz de biologia, espero que você tenha conseguido captar muito bem os conceitos sobre a membrana plasmática, as estruturas e, como já falamos em outras videoaulas, você pega esse mapa de conceito, desenha em um papel e fica recapitulando, relembrando essas estruturas para que se fixe cada vez mais na sua mente. Na nossa próxima videoaula, nós vamos falar sobre o transporte através da membrana. Então, até o nosso próximo vídeo.